Deixa eu ver aqui se já tô. Aí. Onde estão, hein? Em que parte eu agora? Deixa eu ver aqui se já tô. Onde estão, hein? Em que parte eu agora? Oi. Olá, pessoal, tudo bem? Hoje a gente está aqui em mais uma live. Olá, pessoal. E dessa vez com uma pessoa super especial, de longe. Não é nem para fazer, não é nem para fazer jabá, mas de verdade é certamente uma das pessoas que eu mais tenho o orgulho de poder compartilhar a minha história. A gente está aqui hoje com o Guilherme Benchimol. Eu sempre comento aí em todas as coisas que a gente faz. Eu estou já na XP há 13 anos, a XP tem 19, eu já estou há 13 anos aí participando da história. O Flávio, meu sócio, que cuida em especial ali da nossa parte de sales, da mesa de renda variável, também está aqui com a gente. O Flávio também acho que já deve estar com uns 10 anos aí de XP. Então, para nós certamente é uma honra incrível poder te receber. Muito obrigada pelo teu tempo. A gente estava recém falando, deve ser uma das pessoas que mais está fazendo live aí esses últimos dias, super empenhado em passar informação para todo mundo. Paty, é um prazer conversar com você e com o Flávio. Contem sempre comigo. Eu sou fã da Zal, né? A gente já está junto há 13 anos, então tenho certeza que terão mais muitos 13 anos pela frente aí, né? Com certeza. Se depender de nós, com certeza. De nós irem também. Que bom. Espero ajudar vocês hoje aí. Eu só estou com um pouquinho de eco. Não sei se de repente, quando vocês falarem, acho legal apertar o mudo, porque está voltando muito som para cá. Maravilha. Combinado. Então, deixa eu só passar para o pessoal. Então, só as informações, então, né, pessoal? Lembrando que todo mundo que tiver dúvida pode colocar para a gente também as dúvidas aqui no chat, que a gente vai acompanhar. Né? A ideia é realmente a gente fazer um bate-papo, passar, né, tirar as dúvidas que vocês tenham aí, usar todo o conhecimento que o Guilherme já teve ao longo desses últimos anos aí, né? O Guilherme já passou por várias crises, quem teve a oportunidade de ler o livro também conseguiu acompanhar um pouco mais da história. Quem for nosso cliente, se quiser deixar eventualmente o código de cliente, para caso a gente não conseguir responder todas as perguntas ao vivo, a gente depois passa as informações para vocês também, diretamente, a gente entra em contato para poder tirar essas dúvidas. Então, a gente tem algumas perguntas, assim, como eu comentei, o Flávio vai começar ali já com algumas perguntas ali já para o Guilherme. Perfeito. Bom dia, pessoal. Desculpa aí a minha pouca interação, mas eu acho que só agora que a minha internet estabilizou aqui. A questão é o blackout da internet aqui em São Paulo. Mas, primeiro também gostaria de agradecer, né, a presença do Guilherme aqui conosco, tanto de todos os nossos clientes e pessoas que nos acompanham, que estão assistindo e que vão nos assistir em breve. E eu acho que a pergunta, assim, que eu achei mais interessante, até para a gente abrir, é com relação à capacidade adaptativa da XP, né? A XP foi criada em 2001, que não foi um ano fácil e foi sucedido por um ano que também não foi fácil. Passou por vários momentos de crise aqui no país após a sua fundação, e ela vem se reinventando, e ela não só se readequou, como ela cresceu muito nos últimos anos. O que fez a diferença, Guilherme, para que a XP pudesse chegar onde ela está hoje e passar por tudo isso num Brasil tão complexo como foi nos últimos anos? Flávio, a sua pergunta cortou muito. Eu não sei se a minha voz está boa. Eu estou com som bom ou não? Tá. Uhum. A tua voz está ok. Não, eu acho que, né, você perguntou sobre o que fez a gente atravessar as crises todas e como é que a gente foi andando, né? Isso mesmo. Olha, se eu pudesse escolher uma coisa que trouxe a gente até aqui, eu escolheria ter montado uma partnership, né? Montar uma partnership é quando você deixa de ser o único dono da empresa e você transforma ao longo do tempo as pessoas que vão construindo a empresa junto com você e que são executivas da empresa em donas junto com você, né? Ou seja, elas são sócias menores do que você, naturalmente,
mas você vai alinhando elas com você a longo prazo. Isso faz muita diferença, né? Quando você é um executivo de uma empresa, não que não tenha executivos muito comprometidos e muito brilhantes, mas é diferente quando você é um executivo do que quando você é sócio da empresa, né? E eu fui aprendendo a fazer isso lá atrás, né? Comecei até sem querer, né? A história começou porque em 2001 lá a gente não tinha dinheiro, a gente tinha que efetivar uma estagiária e a gente não podia efetivar ela, e eu convenci a estagiária a ficar com 10% da empresa na época, né? E ali com isso eu fui aprendendo essa dinâmica, né? Que quando você encontra uma pessoa muito, muito boa, você alinha ela com você a longo prazo e você mostra que agora ela não tem mais outra alternativa na vida que não seja fazer aquele projeto dar certo, né? Porque quando você é executivo, se aperta demais o seu calo, você sempre tem a opção de trocar de emprego. Mas quando você é empreendedor, né, vocês sabem disso melhor do que ninguém, você não tem esse caminho, né? Você só tem o plano A e, portanto, você só pode aumenta as suas chances de encontrar a solução do caminho, né? Então eu diria que montar uma partnership de forma meritocrática, ou seja, todo mundo que vai entregando as suas metas quantitativas ao longo prazo e, simultaneamente, é aderente à cultura da empresa, começa a ter o direito de comprar a sociedade da empresa e, depois de um tempo, você monta uma empresa que tem espírito de donos, né? E isso faz toda a diferença do mundo, isso faz com que você consiga se adaptar com muito mais velocidade nas crises, nas fases mais difíceis, e com isso a sua chance de êxito aumenta brutalmente, né? Existe uma segunda coisa, né, que eu acabei comentando aqui, mas não tão a fundo, que é a questão da cultura, né? Então, assim, sempre quando eu digo e transformar a empresa de dono em empresa de donos, não é simplesmente atingir as metas, né? Mas é atingir as metas da forma correta, né? E atingir da forma correta é ser aderente à cultura da companhia, ou seja, aqueles valores lá que você definiu, que você colocou na parede, e mais do que tudo, que você exerce no dia a dia, né? Quando você combina essas duas coisas, né, você meritocraticamente bota na frente da companhia, ou seja, os líderes da empresa são pessoas que atingem metas impossíveis, mas atingem com a cultura certa, e depois de um tempo você dá tempo ao tempo, esse grupo de pessoas vira um grupo de pessoas obstinadas que se encaixam muito bem e que literalmente fazem mágicas. Então, assim, do ponto de vista macro, eu diria que são esses os times que conseguem levar o homem até a lua, que conseguem inventar as coisas maravilhosas que a gente vê ao nosso redor, e de certa forma eu imagino que a gente tenha conseguido montar isso na XP. Legal. Até eu acho que uma coisa que é legal a gente comentar, assim, né? Tu tem uma super experiência de ter passado por crise, foi 2001, 2008, fora as que acontecem no meio do caminho, eu sempre brinco, né? O Brasil a gente é tão bom que a gente dificilmente consegue ter uma crise por vez, né? A gente consegue juntar várias ao mesmo tempo. E no meio, né, e conforme tu foi passando por isso, a XP teve diversos tamanhos, né? Tu começou sendo um microempresário, depois um pequeno, médio, até que a XP chegou no tamanho que tem hoje. E durante esse período, né, a XP teve, eu acho que a gente tem bastante empresário como cliente, e eu acho que um dos pontos que mais tem se batido, né, é sobre a capacidade das empresas de terem caixa para que elas consigam se reinventar também nesses momentos, né, tendo as pessoas certas e também ter caixa. Como é que tu enxergou, né, todos esses momentos que a XP foi passando? Que é uma coisa é a gente falar, pô, hoje a XP tem um caixa super grande, a gente está no maior momento da empresa, né, mas a gente tem aquele outro empresário, a gente tem diversos empresários em momentos diferentes das suas empresas, né? O que mensagem, o que tu pode passar para quem tá, né, para quem é empreendedor, para quem carrega, né, para quem tem esse espírito de levar o Brasil para frente, nesses diferentes momentos? O que tu conseguiu aprender ali nessas diversas fases que tu foi passando? Paty, realmente, quando você é um empreendedor que não tem escala e tem pouco oxigênio, né? Eu diria que o caixa é sempre o oxigênio do empreendedor, né? Você acaba tendo que tomar medidas mais extremas, né? E assim, eu diria que eu já atravessei todas as fases do empreendedorismo, né? Desde o microempreendedor em Porto Alegre lá, que era a salinha pequenininha, até o estágio atual, né? A gente foi avançando no tempo.
E quando você entra numa crise e você não tem muito oxigênio, você tem que ser mais radical nas medidas, né? Você tem que cortar custos de forma muito drástica, né? Você, eventualmente, é obrigado a mandar pessoas embora. Se você não faz isso, você, eventualmente, corre o risco de ter que mandar todos embora, porque a sua empresa ela pode quebrar alguns meses adiante, né? Você, naturalmente, tem que fechar, tem que começar a focar mais nas frentes de curto prazo e menos nas de longo prazo, ou seja, tudo que matura a longo prazo, esquece, interrompe, baixa essa vela e foca no curto prazo. Eu diria que, acima de tudo, você tem uma comunicação transparente com o seu time, né? Muitas vezes, e ajuda o fato de você montar uma partnership, ou seja, você tem uma empresa de donos, né? Porque as pessoas vão pensar como você, mas você sentar com o seu time, explicar que a situação é grave e que vai ser fundamental que a equipe como um todo encontre a solução e que isso ajuda você a ficar mais inteligente, ajudam a aparecer ideias melhores e a chance de êxito aumenta também. Mas eu diria que o mais importante de tudo, assim, bom, isso que eu falei é fundamental, né? Mas do ponto de vista de crescer na crise, né? Porque mesmo sem oxigênio, em etapas anteriores da empresa, eu sempre atravessei as crises crescendo. E, acima de tudo, porque eu levei esse lema sempre ao pé da letra, né? Que é o lema de empurrar o carro, né? Eu não sei se vocês escutaram já essa minha frase antes, né? Mas se você enguiçar o seu carro na estrada e começar a pedir ajuda, né, ninguém vai te ajudar. Mas se você começar a empurrar o seu carro, você vai ver que muita gente vai se juntar com você e vai empurrar o carro junto com você. O que é isso na prática, né? Se você se ajuda, se você se aproxima do cliente, se você faz a coisa certa, acima de tudo nas crises, né? Porque nas crises é normal que os empresários eles fiquem mais na trincheira, né? Fiquem um pouco mais escondidos, não queiram se comunicar tanto, não queiram gastar tanto em marketing. Obviamente que se não tiver caixa, é isso mesmo, né? Mas eu aprendi que na crise é um momento onde normalmente o seu concorrente não vai se aproximar do cliente, ele vai ficar quieto, ele vai ficar mais negativo. Então, nesse momento, é a hora de realmente você mostrar que você está disposto a construir uma relação de longo prazo e ficar muito próximo do cliente. Porque construir uma relação de longo prazo é estar próximo nos bons momentos e nos maus momentos. E aí você vira o jogo ali e cada vez mais esse cliente confia em você e como você ganha voz nesse momento, você consegue atrair mais pessoas, né? Então, essa combinação de coisas, junto com esse aspecto comercial, vai minimizar o teu risco de curto prazo, ou seja, você vai conseguir ter mais oxigênio e, se você executar bem esse processo de conseguir estar próximo do cliente, ou seja, mesmo que você tivesse uma mercearia, que não tivesse canal digital, que não vendesse por telefone, se adapta rápido, se aproxima do cliente, entre em contato com ele, né? E eu tenho certeza que se você estiver empurrando o seu carro, se você estiver se ajudando, esse cliente vai te ajudar. Então, assim, essas sempre foram as técnicas que a gente utilizou e sempre funcionaram, são simples, né? E se bem aplicadas, acabam gerando muito resultado. Eu diria que uma última coisa acaba sendo super importante, né? Não existe empresário que é bem sucedido a longo prazo que não é positivo, que não é construtivo, né? Então, é importante que você veja sempre o copo meio cheio. Assim, é evidente que na crise você tem mil tragédias, né? Ainda mais essa crise nossa atual. Mas se você ficar focando na tragédia e você não focar na oportunidade, né? Pôr na oportunidade de ajudar o seu time, ajudar os seus funcionários, pôr na oportunidade de talvez o seu concorrente não estar se mexendo tanto e você se mexer mais. E acho que o Guilherme caiu, gente. Só um minutinho aqui. Vamos esperar ele voltar. Ele tinha avisado que a internet dele estava ruim. Então, um segundinho, pessoal. É o blackout digital. Eu tive que usar meu celular aqui, porque é de casa. Esquece. Peraí, que ele já voltou. Oi. voltou. Acabaram me cortando aqui. Voltou. Falei muita bobagem ou não? Não, tá tudo certo. Não, juro que não foi nossa culpa. Tudo em linha, tudo em linha.
tava comentando ali é que nesse momento, assim, é importante que a gente mantenha, veja o copo meio cheio, enxerga as oportunidades, mantenha a energia alta, porque se você não acreditar que dá, aí que não dá mesmo, né? Aí que não dá. Então, então assim, eu misturaria um pouco dessas coisas todas que eu falei e seguir em frente. Verdade. Até porque, tanto que Excelente. agora a gente tem visto tanto isso acontecer que até tanto o próprio programa que a XP também lançou né, de arrecadar dinheiro, então tudo isso eu acho que vai em direção, né? Ajudar a tua equipe nesse momento que é uma crise super diferente, é ter a oportunidade da gente também ajudar outras pessoas, então é tudo na mesma linha. Maravilha. Guilherme, tem uma outra pergunta que eu recebi aqui que eu achei bem interessante, sai um pouco da linha de empresa e entra aí com relação a expectativas. Peraí que ele caiu de novo. Tudo bem, vamos lá, né? Acontece, mas achei bem legal essa parte do alinhamento, cara, acho que essa questão aí do time, da montagem, da energia foi o que fez toda a diferença mesmo, né? Nesses anos que a gente acompanha a XP. De volta. Tá me ouvindo bem? Eu estou ouvindo bem, mas está picotando muito o som. Tá, perfeito, então. Qualquer coisa, me avisa aqui que a gente repete. Guilherme, uma questão aqui mais sobre Brasil, tá? A gente estava vindo numa onda de expectativas muito altas, né? Reformas estruturais, inflação sob controle, juros estruturalmente baixos. E uma pergunta aí que eu achei bem legal e que vem bastante é se com essa questão do Covid, alguma coisa com esse Brasil que a gente estava esperando, com essas expectativas de crescimento, se algo mudou, na tua opinião, e se algo mudou, o que mudou após esse desafio que a gente está passando agora? Em termos de expectativa com relação ao Brasil. O teu áudio está cortado, Paty. Oi, peraí que a internet está difícil. Vamos ver aqui se a gente consegue trazer ele de volta. Claro, não, seguinte. Agora vem. Voltou de novo. Flávio, Opa. Essa queda na internet é por minha causa aqui? Acho que não, né? Na verdade, tu é o único que está caindo, Guilherme, então talvez seja. Mas não tem problema, a gente te traz de volta. A gente vai te colocando aqui de novo, não tem problema. Deixa eu ver, deixa eu botar aqui no Wi-Fi e ver se melhora. Só um segundo, por favor. Tá bom. Claro. Melhorou? Vamos lá. Fala um pouquinho aí, Flávio, por favor. Tá me ouvindo bem? Tudo certinho? Melhorou? Bom, eu tô normal, né? Tá normal, tu tá normal. Alô? Oi, tu está normal, a gente tá te ouvindo normalmente. Alô? Opa, alô, alô? Oi, Guilherme? Tá me vendo? Opa? Tá me ouvindo? Alô? Opa, alô, alô? Alô? Fala tu, Paty, eu não sei se alguma coisa talvez... Tu tá me ouvindo, Guilherme? Agora a gente tá te vendo. Não, eu tô ouvindo, mas realmente porque a internet aqui da minha casa tá normal, ela tá 100%. Eu não sei o que tá acontecendo, que vocês estão congelados e a voz chega muito metálica. Aqui tá normal, tanto a transmissão. Eu perguntei pro pessoal, a transmissão tá ok também. Eles estão nos vendo, estão nos ouvindo, tá normal. Tu conseguiu escutar a pergunta do Flávio? Bom... Posso repetir, não tem problema. Deixa eu pegar aqui. Ô, Paty, tem alguma forma de mandar por escrito? Ele consegue ler também? Peraí que ele acho que vai trocar de lugar para ver se melhora o sinal. Tô trocando de lugar aqui. Tá bom. Agora até melhor aqui. Eu tô escutando mais. Tô fora de casa. Mas olha... tu tá me ouvindo bem?
Mas acho que a dele, ó, ele travou de novo. É verdade. É verdade. Alô? Guilherme? Ô, Oi? agora tu A gente tá voltou. te ouvindo. Tá ouvindo a gente? Guilherme? Não tá pegando. Engraçado que a gente vê normal. Para nós tá super normal. Vê se tu consegue, vê se a tua volta, Guilherme. Não sei se tu tá conseguindo nos escutar. Vamos ver. Tô falando aqui com eles. Tá. Antes os desafios do Brasil, agora é desafios de manter a internet estável em época. Vamos ver. Aí, ó. Aí. Oi? Acho que agora eu peguei um ponto da casa diferente aqui. Então tá, vamos lá. Para nós também tá melhor. Agora a tua voz e a tua imagem estão melhores. Tá bom, desculpa, gente. Não, se logo a minha internet não ser boa, é ruim. Quem sabe faz ao vivo, é isso aí. Tu tá me ouvindo bem? Eu posso falar? Agora eu tô ouvindo bem. Tô ouvindo bem. Beleza, então. Bom, Guilherme, que nem a gente estava falando, a gente vinha de uma leva de expectativa muito forte com relação ao Brasil, né? Brasil prestes a decolar, juro estrutural baixo, inflação controlada, reformas estruturais começando a sair, e veio o impacto da Covid-19, que nem um trem, e acertou tudo isso que estava sendo construído. Eu queria saber, na tua visão, como empresário, se alguma coisa mudou no pós-Covid, e se alguma coisa mudou, o que mudou? Já que a gente estava com tanta expectativa aí nesse cenário brasileiro. Flávio, assim, realmente o Brasil, ele está no trilho do ponto de vista econômico, eu não tenho dúvida disso. Foi um meteoro, né? Você muito bem comentou, né? Ninguém esperava isso, não só no Brasil, mas no mundo como um todo. Então, você ter que fazer um lockdown na economia, né? Você impedir que as pessoas circulem, consumam e etc., é algo realmente muito, muito impactante, né? Ainda mais quando você pensa que o Brasil é um país pobre, né? A gente não tem o orçamento americano, a gente não pode, a gente não consegue, a gente não tem um fiscal tão folgado assim, né? A gente não pode, o governo não tem tanta capacidade de injetar dinheiro na economia. Então, a gente naturalmente sofre um pouco mais do que alguns lugares do mundo. Mas eu estou confiante, tá? Eu estou confiante, a gente fez medidas que foram importantes, né? O estímulo fiscal e monetário no Brasil foi bastante expressivo, e a grande questão é que nesse vale que vai acontecer no segundo trimestre desse ano, que poucas pessoas fiquem no caminho, né? Que poucos empresários quebrem, porque se acontecer o contrário, aí sim que a volta é mais difícil, né? Então, se pouca gente quebra, assim que a epidemia estiver controlada, naturalmente a economia volta com velocidade. Mas se muita gente quebrar, aí essa volta já é um pouco mais demorada. E é por isso que justamente o governo entra colocando estímulos e etc, etc. Assim, o que é o mais importante agora é que de fato a epidemia fique controlada, que a gente consiga achatar a curva, que a gente consiga encontrar algum remédio, né? Eu estou confiante nisso, eu acho que a gente vai ter boas notícias em breve. A vacina, eu também acho que ela deve sair. Eu tô entusiasmado com a possibilidade dela vir esse ano ainda. E aí, ou seja, se a gente conseguir achatar a curva e a gente conseguir liberar a economia aos pouquinhos, eu acho que, assim como a gente viu, assim, hoje a França começa a voltar, né? Existem já alguns lugares do mundo que já estão voltando, né? A China já voltou. A economia chinesa voltou 95%, ou seja, é a prova de que você fazer o lockdown, achatar a curva, é algo que é eficiente, né? Então, o quão bem isso for feito e o quão mais rápido a gente conseguir
liberar de forma seletiva a economia, menores são os estragos, né? Mas sem sombra de dúvida nenhuma, a gente vai viver um mundo nos próximos anos de juros muito, muito baixos, estímulo ao empreendedorismo, porque se você deixa os juros baixos, naturalmente o dinheiro se movimenta na direção de tomar risco, né? Não só investindo em coisas mais arriscadas, mas empreendendo como um todo. E a gente nunca viu isso no Brasil, né? Então, de uma maneira como um todo, assim, eu estou otimista com o Brasil. Eu diria que o nosso maior risco de curto prazo é a gente, de fato, controlar a epidemia, e de médio e longo prazo é que a gente consiga garantir a austeridade fiscal, né? A gente não pode gastar mais do que a gente arrecada, porque se a gente faz isso, a gente começa a voltar àquele ciclo anterior, né, de ter que subir juros novamente, gerar inflação e etc. Câmbio dispara e etc, etc. Então, é importante que as medidas desse ano, que são extremas, fiquem focadas apenas esse ano e depois o Brasil volte à sua rota anterior, né? Se isso acontecer, a gente vai na direção correta e eu estou confiante que a gente vai na direção correta, sim, sem dúvida. Legal. Acho que até nessa linha, assim, uma coisa que é muito normal a gente ver, normalmente a crise que a gente está, normalmente parece que é sempre a pior, né? Sempre existe essa sensação. Eu acho que tanto para a pessoa física quanto para o próprio empresário, né? E pensando nisso, né? Lá em 2008, né, quando a gente passou pela crise, tanto, não digo só nem de recuperação de bolsa, digo de recuperação de economia, né? Aquela época, os economistas ali falavam em uma recuperação talvez de 5 anos. E no final das contas, a gente viu algo muito mais rápido acontecer, né? Tanto no mercado quanto as economias começaram a se recuperar mais rápido. E nesse ano aqui, a gente já está vendo alguns economistas e alguns gestores, né, bastante otimistas, na verdade, esperando até já uma recuperação, né, mais plena, que nem tu acabou de falar da própria China, né, já no próximo ano. E tu também acredita que aqui no Brasil a gente tem essa capacidade de conseguir se recuperar tão rápido, talvez até o final do ano que vem? Paty, você comentou uma frase que eu uso com frequência, né, que é: todo mundo, sempre que começa uma crise, é comum você achar que o mundo vai acabar, tá? É comum. E sempre a última crise é a pior de todas, tá? Porque se a gente voltar no tempo, porque a gente esquece, né? Se a gente voltar no tempo, a gente vai lembrar que 2015, até aquele momento, aquela era a pior crise de todas. Por quê? Porque o Brasil ia virar Venezuela. Depois, em 2008, o sistema financeiro mundial ia acabar. Em 2001, ia começar a Terceira Guerra Mundial. Enfim, né? Sempre a última crise é pior. Mas nunca é assim na prática, né? E quando a gente novamente volta no tempo, a gente percebe que as previsões dos especialistas, né, dos intelectuais, etc., é sempre muito pior do que de fato acontece, né? É sempre importante lembrar que numa crise não tem ninguém interessado nela, né? Nenhum governante, nem o empresário, a população como um todo. A crise ela atrapalha todo mundo, né? E o mundo vem ficando cada vez mais inteligente e cada vez mais conectado. E por conta disso, as crises são cada vez mais rápidas, né? Porque você tem acesso à informação. Então, quando a gente pega lá a crise de 29, os bancos centrais, os governos só começaram a atuar muito tempo depois, né? Nessa crise, não. Ela mal chegou, já tinham estímulos fiscais mundiais nunca vistos antes na história, né? Então, eu acho que ela vai ser mais rápida do que muita gente imagina, até porque a gente vai ter essa questão da liquidez, né? A gente vai viver no mundo uma deflação muito acelerada, né? Ou seja, uma queda de preços, né? Isso já vinha acontecendo anteriormente, né? Que é essa combinação de tecnologia com muito empreendedorismo, isso faz com que aconteça muita competição. E quando tem muita competição, os preços só caem, né? Então, com deflação, os juros ficam baixos. Com juros baixos, você fomenta esse ciclo ainda mais, né? Então, eu acredito sim que os preços, inclusive os preços americanos, a gente vê a Nasdaq está quase na máxima novamente. Caiu muito rapidamente e voltou em velocidade. Tem muitas empresas americanas, empresas sólidas, que já estão na máxima há muito tempo, né? Então, eu acho que os preços voltam muito mais rápido do que
a gente imagina. Eu acho que a economia volta mais rápido em paralelo. Obviamente que nesse curto prazo é coisa bastante volátil, mas, como eu disse anteriormente, eu tô otimista, né? A única semelhança entre todas as crises é que elas passam. Então, daqui a pouco tempo, a gente já vai estar mirando a próxima crise. Então, o que é importante é que a gente saiba aproveitar, no bom sentido, né? Aprender com a crise, né? Não é aproveitar, mas, assim, o que a gente tira de lição dessa crise, como empresário, como ser humano, o que fica dela, né? Porque se você aprender com ela, na próxima crise você fica mais forte e naturalmente vão aparecer outras questões, mas esse é o processo natural de evolução. Exato. Né, até acho que nessa linha, assim, né, normalmente quem é empresário, empreendedor, tem uma facilidade muito grande quando for pensar em investimentos, em pensar, né, em investimentos que fazem com que a economia acabe crescendo também. Né, e pensando no Guilherme um pouco mais em investidor, né? O que tu enxerga hoje de oportunidade, né? O que tu acredita ali que pode ser mais apropriado para uma alocação de capital? Como é que o Guilherme investidor enxerga isso? Olha, assim, talvez o que eu mais possa falar de interessante sobre esse tema, eu sou um grande investidor de ações, né? Eu adoro investir em fundos de ações. Eu tenho mais ou menos 50% do meu capital de liquidez investindo nesse tipo de produto. E eu sou bem convicto que não há nada mais rentável a longo prazo do que investir em boas companhias. Eu prefiro investir através de fundos, porque por trás ele tem um gestor que sempre sabe o time exato de comprar e vender. E de novo, a história te mostra isso, né? Aqui no Brasil a gente tem um índice que é o IQT, que é o índice quantum ativo. Ele mede a média dos fundos de ações ativos no Brasil desde 96. São 24 anos, e esse índice médio, né, incluindo todos os fundos, inclusive os fundos caros e muitas vezes mal geridos dos bancos, esse indicador subiu 60 vezes. Ou seja, na média, se você colocou lá R$1 milhão, você tem 60 milhões de reais hoje em dia, mesmo tendo infinitas crises no caminho, né? Teve crise da Ásia, 2001, 2008, 2015 e etc, etc. Então, nessas horas que acontecem crises, o que eu faço? Eu encaro como oportunidade. São momentos onde eu compro mais aqueles fundos que eu entendo que são bons, porque eu entendo que eu vou estar comprando coisas boas a preços atraentes. Mas o mais importante, eu sei que eu não vou mexer no dinheiro nos próximos anos. Então, quem tem essa mentalidade minha de acreditar que ações é o melhor investimento a longo prazo, é fundamental que também tenha a mentalidade de que não pode mexer no dinheiro no curto prazo. Você não pode investir em ações. Aliás, você até pode ser um especulador, né? Eu tenho amigos e a gente tem N investidores que são especuladores. Não é o caminho que eu acho mais sustentável e consistente a longo prazo, né? Mas quando você é investidor, você tem que ter esse universo de prazo maior. Você não pode comprar hoje querendo trocar de carro no que vem. Quando você entende isso, você sempre entende que uma crise é uma bela oportunidade. Exato. É mais ou menos como se, né, a gente sendo empreendedor e tendo empresa, funciona mais ou menos do mesmo jeito, né? A gente não monta a empresa esperando que no ano que vem ela já vai ser provavelmente a maior empresa do mundo, né? Isso também leva tempo, e se a gente está investindo numa empresa, no final das contas, é o que a gente também está fazendo na última ponta. É que no final muita gente fica incomodado, óbvio, né? Assim, até eu mesmo me incomodo, né? Você vê o seu patrimônio eventualmente cair 50% da parcela de ações, incomoda aquilo, né? Mas, em contrapartida, você não tem a cotação da sua casa em tempo real, né? Você não tem a cotação daquele terreno que você comprou, você não tem a cotação do seu negócio que você administra, né? Então, a Bolsa de Valores, que é o lugar onde as coisas são cotadas, né? Ela tem uma coisa boa que é a liquidez, mas a liquidez vem acompanhada do preço em tempo real, né? Se a tua casa tivesse um preço em tempo real, você estaria tão incomodado quanto, mas não é assim na prática, né? Então,
é importante que você saiba lidar com isso bem emocionalmente e, de novo, fique sempre sereno, tranquilo e ter a convicção que o mundo não vai acabar, que as pessoas vão voltar a consumir e que as melhores empresas vão continuar crescendo. É aquilo que a gente fala bastante, um bom negócio vai além de um ticker, né? Até para a gente fazer aqui um fechamento, uma mensagem, se tu pudesse dar uma mensagem aqui para os brasileiros aqui que estão nos assistindo e que ainda nos vão assistir com relação a essa pandemia, a esse cenário desafiador, tem alguma coisa que tu acha que seria interessante dizer para as pessoas na posição que hoje tu te encontra, como um empresário que começou há 20 anos atrás e agora está aí com a XP do tamanho que está? Olha, eu diria que não desista, sempre, por mais difícil que seja, sempre tem um caminho. Nesses momentos é importante que a gente se dedique ainda mais. Assim, a vida daquele empresário que talvez não tenha tanto oxigênio, ela vai ficar muito mais confusa do que era antes, mas não desista, assim, siga firme, faça a coisa correta, faça o que tem que ser feito, né? E eu tenho certeza que essa crise vai passar rápida e a gente vai sair dela mais fortalecido. É sempre assim na prática, né? E por fim, assim, eu deixaria uma mensagem de solidariedade, né? A gente sempre quer encontrar um culpado, né? Assim, o Brasil é um país que tem deficiência de uma série de coisas, né? E sempre o culpado é alguém, né? É o governo, é a oposição, é o coronavírus, é a China e etc. Eu diria que mais do que nunca é importante que a gente se coloque como culpado e que a gente tente ajudar quem pode, né? Aliás, ajudar quem precisa, né? A gente tem no Brasil 70 milhões de pessoas informais e autônomas, pessoas que vivem de diária, são pessoas que não estão trabalhando, né, muitas delas. Então, a gente lançou uma campanha hoje, há um mês e pouco atrás, que está focada em ajudar essas pessoas, em levar alimento a comunidades carentes, etc. Mas eu queria falar menos sobre a campanha e mais sobre a importância de todo mundo, seja quem você for, seja estudante, seja dono de casa, seja empresário, seja artista, que você faça a sua vaquinha local e que você ajude a quem precisa, né? Nesse momento, se a gente criar uma corrente do bem no Brasil, a gente consegue atravessar esse vale de forma mais suave e com isso menos pessoas ficam no caminho e a gente sai da crise mais rápido, né? Exatamente. Né, eu acho que é aquele momento em que a gente vai conseguir tirar boas coisas, né? A gente vai conseguir fazer um país mais solidário, a gente vai passar por um momento difícil, isso é fato, mas é realmente um momento, tem muita coisa mudando ao mesmo tempo, né? A gente está mudando o jeito de fazer negócio, a gente conseguiu passar por uma adaptação super rápida, né? Desse lado de cá a gente também tem visto muita gente se empenhando para poder ajudar outras pessoas que estão precisando, né? O que não falta ultimamente são campanhas que a gente tem visto, podem ser campanhas enormes, que nem a que a XP faz, ou campanhas, né, mais pontuais para ajudar as outras pessoas que estão precisando. Então, eu concordo contigo, olhar sempre o copo meio cheio, porque oportunidade, né, para quem conseguir passar por ela, oportunidade tem, a gente tem a possibilidade de conseguir ajudar os outros. Então, realmente um momento em que todo mundo junto vai fazer a diferença, né? Isso aí. Verdade. Guilherme, quero te agradecer mais uma vez pelo teu tempo, pela tua dedicação, te dar parabéns mais uma vez pela empresa que tu conseguiu construir. Eu não canso de dizer que eu morro de orgulho de fazer parte disso tudo. É realmente muito prazeroso a gente poder estar nessa história junto contigo. Eu agradeço teu tempo. Obrigada por dedicar esse tempo aqui com os nossos clientes, com a nossa equipe. Obrigada para o Flávio também aqui que participou junto com a gente, e para todo mundo que estava nos assistindo, que ainda vai nos assistir, né? E quem tiver mais alguma dúvida, depois se a gente não comentou aqui agora das dúvidas do pessoal, só nos passem que a gente também tenta retornar para todo mundo. Obrigado, gente. Um abraço a todos vocês. Contem sempre comigo aí. Combinado. Um abraço. Tchau, tchau. Forte abraço, pessoal.